passado dia 11, o curso de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó esteve na escola do primeiro ciclo de Avelar a dinamizar um workshop com o Carnaval sob tema de fundo. Nesta iniciativa, trocaram-se algumas experiências sobre o passado e o presente da época do entrudo e a sessão terminou com a pintura de algumas máscaras para os mais novos. Na passada segunda-feira, o Centro Cultural de Ancião foi palco de um encontro entre o escritor José Pedro Leite e os alunos da Escola Dr. Pascoal José de Melo. Esta iniciativa foi organizada pela Biblioteca Escolar e pelas professoras de português do ensino secundário deste agrupamento. Quando assistimos à sessão de entrega do prémio, de facto ficámos tão sensibilizados com a postura do João Pedro Leite, com a sensibilidade, com a dedicação, com o trabalho, com o carinho que colocava no trabalho desenvolvido, que se considerou, que achámos ser importante este escritor não ficar apenas naquele núcleo restrito de pessoas que estavam a observar dia 8 de agosto, mas sim trazê-lo à nossa comunidade escolar e aos nossos alunos. Esta atividade como introdução à temática da poesia que ainda vão trabalhar em algumas turmas. Noutras, no 12º, permitiu que pusessem em prática a entrevista, porque cada turma trabalhou um aspecto diferente deste encontro. A iniciar a tertúlia, vários alunos apresentaram alguns trabalhos que desenvolveram com base nos textos de José Pedro Leite. Confundir o sol com o fruto, queimar, mudar como um bom sol. Fixar os pés no centro, esquecer a carteira do peito, subir no sopro de luz, fazer das mãos arestas líquidas, são marcas escalas d'água, tocar a lâmpada como com o vértice da língua, deixar de reter a língua, soltar e escrever no céu da boca, a palavra sol. Para ser pássaros, não queria mais ser do que sol. Inventar extinguir entre os dedos um minúsculo anel de lume, sem ruído, rodopiar e subir no sol. Sol, as labaredas, 3 letras incandescentes. No centro do sol, a criança pinta o rosto, sem saber que criou um Deus, um homem imune à destruição do fogo. É impossível tornar cego aquele que olha sem se deixar arder. De salientar que os versos deste escritor têm uma particularidade. Seguem as normas do chamado haiku, poesia tradicional japonesa que apresenta a forma de 3 versos curtos. Depois, o papel principal coube ao autor, que partilhou alguns episódios da sua escrita, que desenvolve maioritariamente nos tempos livres e também no seu trabalho como professor. É muito bom ver a malta tão nova a ler muito bem poesia. E pronto, e alguns destes poemas, desde assim, até pareciam bons. Eu dou aulas, gosto muito de dar aulas. Se pudesse só escrever, também gostava muito de só escrever. Mas o conceito de impor é muito relativo. Desde que vá conseguindo chegar às pessoas, ou de uma maneira ou de outra, e desde que consiga, por exemplo, pôr-vos a ler poesia, que eu acho que é o mais importante, está tudo... Estão os objetivos em parte conseguidos. Agora, quanto à segunda parte da pergunta, quanto à parte das cegueiras, nunca uso isso como nenhum tipo de marketing, nenhum tipo de nada que pudesse favorecer. Agora, acho que talvez possa tornar a escrita um bocadinho mais fora do comum, talvez em algumas imagens, porque uma coisa é vocês verem e outra, a minha subjetividade nesse aspecto, quando descrevo alguma coisa visualmente, é maior e o tipo de imagens podem ser mais criativas num ponto ou no outro. Mas acho que é mais nisso que eu posso aproveitar para fazer uma coisa diferente. Não no sentido questão de isso não tem a ver com a gente se impor nas coisas ou não. A gente impõe-se, se tiver sorte, se trabalhar e se formos bons, basicamente é isso. Uma tarde em que se falou de poesia com o escritor de 28 anos que em 2009 recebeu o prémio Políbio Gomes dos Santos, atribuído pelo município de Ancião. Recorde-se que tem 2 obras publicadas, Outros Litorais e As Mãos e o Lume, assinadas sob o pseudónimo de João Seiva. Porque até eu conceber a própria ideia de construir o poema, dá muito trabalho, porque a ideia tem que obedecer a um conceito. E aquilo não aparece assim
A palavra é um campo infinito. Vocês podem dizer tudo de todas as maneiras possíveis e com todas as combinações de palavras possíveis. Em suma, um encontro cultural que pretendeu incentivar os mais novos para a leitura e para a poesia em particular. Porque às vezes a gente encontrar uma coisa que gosta, depois faz-nos partir para outras e ganhar o gosto de ler ou se calhar de escrever. As abelhas, na maior parte dos poemas, até têm significado, têm um contexto mais sexual até. Aquela ideia de quando vocês estão apaixonados e dão um beijo a alguém e sentem aquelas borboletas na barriga, vamos ver, mais ou menos. Era o tempo do fim do verão, o tempo da areia sulcada de pequenos triângulos de patas de gaivotas. Era um barco de papel que Amanda fez alga, o tempo de uma cerveja bebida numa esplanada ao cair da tarde. Tudo é possível, dizias. Depois vinha um rastro de abelhas tardias e o pôr do sol era uma nuvem, o início de chuva a acariciar levemente as janelas, com aquela tristeza com que saudam as partidas anunciadas. Era o tempo. Éramos tão novos. Era o tempo das cigarras, das noites ao relento, tão nós como os corpos. Hoje sei, com certeza súbita, deu uma pontada nas costas. É o fim do verão. Sei isto porque descobri no bolso, naquele onde guardo um maço de cigarros, alguns bagos cinzentos mornos de setembro. Era o fim do verão.